Caros colegas de estudo, vamos para mais um vídeo hoje. E hoje um dos assuntos mais importantes que a gente mais usa, né? Um dos conceitos, dois fundamentos que a gente mais usa, principalmente no trabalho de chão, tá bom? É, que eu vou tentar trazer para vocês de maneira mais prática, enquanto for fazendo os outros vídeos. Eu vou citando aqui porque é um conceito muito importante. Quem me apresentou esses conceitos, eu não lembro se o Aloysio lá na Alceja tinha falado desse jeito, mas o Borba com certeza falava muito disso, falava muito. Inclusive, eu li algumas cartinhas que ele dava, que ele pedia para o pessoal escrever nos cursos de Doma, né? E a maioria, quase o assunto todo era em cima disso, que é o ponto de equilíbrio e a zona de fuga, tá bom? Por quê? Porque a gente usa muito isso, né? Tanto no cavalo quanto no trabalho com gado, né? Com rebanho. É um conceito. Porque o que que é, né? O que que é para mim, pelo menos, o que que eu entendi, né, de equilíbrio e da zona de fuga? A zona de fuga eu acho até mais fácil da gente entender. A zona de fuga é a distância que a gente chega, é a distância que a gente chega ali do cavalo, do boi, né? Em que ele sente a necessidade que ele tem que fugir, que tem que sair dali, né? A distância tipo uma distância de segurança dele. Então ela é representada geralmente como a gente olha olhando o cavalo de cima, né? O cavalo aqui. Depois eu vou pôr uma imagem para vocês, mas é como se fosse uma zona de segurança em volta do cavalo. Ou seja, a gente chega ali, né, ele sente que ele tem que sair. Só que o que que acontece, né? Essa zona varia dependendo da posição que você se aproxima do cavalo, do boi, e também varia do jeito que você se apresenta, né? Então, se eu vou aqui quietinho, né, andando num passo normal assim, né, é uma coisa. Se eu estou balançando o braço, né, essa zona, esse limite dele é maior, ele precisa de mais espaço. Se eu estou com a bandeira e a bandeira chacoalhando, maior. Se eu estou com um saco de ração, enfim, né, quanto mais, quanto mais inusitado for aquilo para o cavalo, né? Quanto mais aquilo ativar o instinto de autopreservação dele, maior vai ser essa zona. E aí, o ponto de equilíbrio é o quê? O ponto de equilíbrio é um ponto neutro do cavalo. Como assim? Né? Imagina o cavalo de lado aqui. Bom, eu já vou pegar a imagem aqui que fica mais fácil de entender. Esse cavalo aqui que eu peguei na internet, porque eu não consegui desenhar um cavalo bem desenhado. Mas, assim, você já deve ter feito, você já deve ter percebido que se você vai aqui na direção, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui de lugar. Não ficou no lugar bom. Você já deve ter percebido que se você vai na direção aqui da garupa do cavalo, a tendência dele é ele ir para frente, não é? O ponto de equilíbrio, geralmente é aqui entre o olho e a cernelha, né? Então, se a gente vai nessa direção aqui, por exemplo, quando eu vou pegar o cavalo por o cabeça, eu vou aqui no ponto de equilíbrio, porque se eu for para trás do ponto de equilíbrio, a tendência dele é sair para frente. Se eu for para frente do ponto de equilíbrio, a tendência dele é ir para trás. Então, esse aqui é o ponto onde mais ou menos você fica numa posição neutra com relação a ele, né? E se eu for aqui para frente do olho, né, nessa direção aqui, ou ele vai virar para fora, né, normalmente virar para fora, ou ele vai recuar, dependendo do espaço, dependendo da situação. Então, mas assim, esse ponto de equilíbrio é uma coisa que varia. Tanto varia aqui, né, entre a cernelha e o olho, né, nesse espaço, mas às vezes vai ter situações que você vai estar indo aqui na direção da garupa, ou até mais para trás, e o cavalo ainda vai estar indo para trás. E tem vezes que você vai estar para frente do olho, para frente do cavalo, e ele ainda vai estar tentando ir para frente. Então, esse ponto, ele não é um ponto fixo, né? Mas assim, a noção que a gente tem que ter é aonde eu tenho que me posicionar para eu conseguir parar esse cavalo, né? Onde que é o ponto neutro dele. Se ele está indo para frente, eu não quero que ele para frente, então eu preciso ir mais para frente ainda. Se ele está indo para trás, eu preciso ir mais para trás da onde que eu tô, não é?
tá? Então, o trabalho de chão, né, basicamente, tanto da guia quanto no redondel, né, no trabalho de liberdade, a gente trabalha essas duas coisas. Aqui eu desenho um cavalinho meio de cima, muito bem desenhado, para mostrar mais ou menos um círculo, né? Então, aquilo que eu falei, vamos supor assim. Então, o trabalho de chão, né, mais ou menos é o quê? É a gente engajar a zona de fuga, né, criar vida na pata e aí direcionar a partir do ponto de equilíbrio. Aí a bandeira. A bandeira é um jeito da gente conseguir, é uma extensão do nosso corpo, né? Muita gente já fala isso. Então é um jeito da gente conseguir engajar essa zona de fuga mais fácil sem a gente precisar andar tanto. Então, por exemplo, eu aqui tranquilo, de boa, o cavalo deixa eu me aproximar até essa distância dele, né? Se eu estou balançando uma bandeira, às vezes aqui nesse círculo mais longe, né? Então, isso aí que é a coisa da zona de fuga, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui sem apagar tudo. Mas a zona de fuga, a gente também vai perceber trabalhando que ela não é um círculo bonitinho, né? Ela não é um círculo bonitinho. Ela é mais uma coisa assim, ó. Só se eu consigo engrossar o traço. Então, por exemplo, aqui atrás, né? Todo mundo sabe que é um ponto cego, aqui atrás do cavalo. Então, aqui geralmente é um lugar, uma região, né? Em que a zona de fuga é mais longe, né? Porque ele não tá vendo a gente, ele, ele se sente mais desconfortável, né? Se ele parar de te enxergar. Então, é um lugar que a zona de fuga geralmente é mais longe. Aí, aqui no ponto de equilíbrio, é onde geralmente a zona de fuga é mais perto, né? Então, é onde ele permite uma aproximação maior, tá? Aqui a gente tem um ponto cego de novo, né? Apesar que alguns cavalos aceitam a aproximação pela frente, né? Então, mais uma vez, depende, o ponto de equilíbrio depende muito, mas a gente vai ver que isso aqui não é uma coisa, não é uma coisa, não é um círculo perfeitinho. Ah, outra coisa. É, aqui no meu desenho já saiu já. Do lado esquerdo, né, onde a gente geralmente trabalha mais, a zona de fuga é um pouco mais perto dele do que do lado direito, que a gente se aproxima menos. Então, tudo isso aí, né, são fatores que a gente vai percebendo quando a gente vai trabalhando essas coisas, tá? Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui, né? Então, por exemplo, quando eu estou no redondel, agora o meu cavalo está no redondel, eu estou aqui no meio, né? Aí, às vezes, a gente quer parar o cavalo, que é um cavalo que não sabe muito, né? Não tem muita noção. Então, eu tô indo aqui, né? Tô alinhado com o ponto de equilíbrio dele, porque eu quero que ele mantenha o movimento, mas agora eu quero que ele pare. Aí, o que que a gente tem a tendência de fazer? A gente tem a tendência de vir aqui para frente do ponto de equilíbrio, né? Para meio que cercar ele. E aí, o que que muitas vezes acontece? Ele vira. Por quê? Porque a gente está na zona de fuga ainda, né? No caso de ser um potro que ainda não sabe, né? Depois que eles aprendem, a gente até consegue parar eles aqui pelo ponto de equilíbrio, ou dependendo da pressão, né? Porque aí a gente. Acho que eu tenho que cortar essa parte. Então, eu tô aqui com o cavalo no redondel, e aí eu tô aqui alinhado com o ponto de equilíbrio com ele. E de repente eu quero que ele pare, né? Que acontece muitas vezes? A gente se move aqui para frente do ponto de equilíbrio, aumentando a pressão, porque a gente está indo na direção dele. E a resposta que a gente tem é o quê? Ele volta, né? Ele volta. Ou às vezes, dependendo, né, se a gente está um pouquinho atrasado, às vezes ele até passa, acelera e passa correndo, por causa desse aumento, que aumentou a pressão, né? E aí você passa um pouquinho do ponto de equilíbrio, ele acelera e passa correndo. Então, é um erro que eu já cometi, mais do que eu gostaria. Então,
como que a gente tem que fazer, né? Qual que é a direção que a gente tem que ter quando a gente quer parar o cavalo? A gente tem que ir meio que nessa direção aqui, assim, ó. Que a gente vai para frente do ponto de equilíbrio sem colocar mais pressão. Ou a gente simplesmente anda para trás, tá? E aí a gente sai da zona de fuga e aí às vezes esse cavalo vem aqui para frente. Tende a olhar para a gente, né? Até porque chega uma hora. é, Imagina que essa história aqui continua, né? Eu vou estar mais ou menos aqui, esse cavalo vai estar mais ou menos aqui. Ele se coloca numa posição que eu vou estar na frente do ponto de equilíbrio, né? Sem aumentar a pressão. Então, essas são coisas que a gente tem que ir observando e estudando, encontrando esse ponto, encontrando até onde eu posso ir na zona de fuga, né? Aonde que é demais, aonde que não é, tá? Acontece muito também, às vezes esse cavalo que, é, sei lá, às vezes o cavalo que não entendeu ainda muito, a gente quer aumentar a pressão, vem aqui na direção da garupa dele e ele começa a diminuir o círculo, né? Então, esse cavalo aqui, a gente tem que colocar a pressão aonde? Mais no ponto de equilíbrio. Aumentar a pressão, né? No ponto de equilíbrio para que ele se mantenha aqui para fora, ele se mantenha perto da cerca e aumente a velocidade. A não ser que eu queira, né, que ele, por exemplo, faça uma troca de lado pelo meio do redondel, né? Aí sim, a gente vai para trás do ponto de equilíbrio para que ele entre, para que ele entre aqui em direção ao redondel, né? E às vezes até aí eu passo pro outro olho dele e ele troca de lado. Isso aqui é mais fácil ver na prática, né? Vamos ver se algum dia eu consigo filmar esses pormenores. Outro erro que eu vejo muita gente cometendo. Ixi, outro erro que eu vejo muita gente cometendo. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo isso daqui. Que tem a ver com isso que eu acabei de falar. Eu vou pegar meu cavalo no pasto. O que que todo mundo faz? Joga num canto de cerca. Aí chega aqui, chega nesse ponto aqui, né, que o cavalo tá ali meio que não sabe se fica ou não fica, a pessoa começa a pôr pressão nele, né, querendo cercar, colocando pressão, né? E aí chega um ponto que ele não aguenta, né? O instinto de fuga vira um instinto de luta, às vezes, né? Se de repente tem mais pessoas aqui, né? Às vezes o cara vai em três, quatro para pegar o cavalo, e o instinto de fuga atropela alguém e o cavalo sai. Então, quando a gente chega numa situação dessa aqui, principalmente quando a gente está sozinho, né? Que a gente não vai conseguir, definitivamente, a gente não vai conseguir cercar esse cavalo, tá? Não adianta você tentar querer apartar ele aqui, porque a hora que você for para um lado, segurar ele, colocando pressão, né? Ele vai sair pelo outro. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma situação que ele fique parado, né? Então a gente precisa trabalhar o ponto de equilíbrio. Se vê que está ficando muita pressão, né, e que ele tá procurando lugar para sair, a gente precisa sair da zona de fuga, né? Sair da zona de fuga, esperar ele acalmar, esperar ele respirar, ele perceber que quando ele fica parado, ele é uma situação, ele é mais confortável para ele. A hora que ele acalmou e tal, você se aproxima de novo no ponto de equilíbrio. Você errou na mão, passou um pouquinho ali, começou a se mexer, trabalha o ponto de equilíbrio para ele voltar a ficar parado e para ali. Se precisar, recua, né? Anda para trás. Eu lembro que eu até falei na live com o Borba, né? Disso daqui. Eu só consegui ser mais eficiente pegando o cavalo no pasto quando eu comecei a andar para trás, né? Porque a gente fica tentando cercar o cavalo. Se a gente fica tentando cercar o cavalo colocando pressão, é o jeito que é o jeito que como que fala? É o jeito que o predador faz, né? É o jeito que o predador faz.
Agora, outro caso que aconteceu que para mim foi bem emblemático, né? Um dia eu estava ajudando a mexer numa vacada e essas vacas, as vacas vão ser círculos, tá? Vão ser círculos ovais. Isso aqui chama liberdade artística. Tá? Então, vou pôr uma imagem aqui para vocês. Esse aqui sou eu, tá? Esse aqui sou eu, o X. O que aconteceu? A gente estava levando uma vacada, era uma invernada meio comprida, assim, e grande, né? E elas tinham aprendido que chegava num ponto, né? Uma delas, né, geralmente puxava a ponta do rebanho, tinha duas ou três, que é as que mais puxava, e elas davam meia volta e voltavam. E voltava lá para o fundo da invernada, né? Aí o que que a gente fez, né? É uma situação que aconteceu quando a gente estava levando elas para lá. A gente usou a cerca, né? Então essa linha preta aqui era uma cerca que a gente foi levando elas para evitar que elas voltassem para o outro lado. Eu estava com meu irmão estava mais ou menos aqui assim, né? Cuidando mais do rebanho. E tinha uma dessas duas, três vacas, que é as que puxava a ponta para voltar, já estava aqui mais para trás, né? Procurando um lugar que ela pudesse voltar. E aqui eu vi bem essa coisa do ponto de equilíbrio que muitas das vezes, né? é, Aqui tava mais ou menos nessa posição mesmo, uns 45 graus dela. E eu percebi o quê? Se eu ficasse um pouquinho mais para trás, né? Se eu ficasse um pouquinho mais para trás, ou se eu viesse um pouquinho aqui mais para o lado, ela estava pronta, assim, sabe? Ela já estava, qualquer saída de posição que eu dava, ela já começava a querer vir para cá, né? Para dar a volta aqui e ir embora. E ao mesmo tempo, vou apagar isso aqui. E ao mesmo tempo, se eu viesse um pouquinho aqui mais para frente, ou saísse um pouquinho aqui da zona de fuga dela, ela também estava pronta para virar aqui por fora e ir embora. Então, eu tive que ir o tempo todo preocupado aqui, né, cuidando minha posição aqui, que eu estava mais ou menos no ponto de equilíbrio, né? Tava mais ou menos no ponto de equilíbrio. Porque se eu fosse um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, ela ia virar para minha direita, né? E se eu fosse um pouquinho para frente, né, se eu passasse um pouquinho do ponto de equilíbrio, ela ia voltar para trás. Então, eu tive que me manter, achar essa posição ali, tá? Então, a parte mais teórica, mais ou menos é isso. Vamos ver. Um dos lugares que eu me inspirei para fazer isso aqui foi um DVD do Martin Black que eu terminei de assistir, não é tão comprido, chama Cold Starting Groundwork with Students, tá? É um DVD bem interessante, que é de iniciação de pontos, falando de um trabalho de chão, bem detalhado, bem detalhado. E ele fala muito esse negócio de zona de fuga e ponto de equilíbrio. Ele fala algumas coisas aqui, né? que eu Vou, vou trazer para vocês. Ele fala que basicamente tudo é sobre zona de fuga e ponto de equilíbrio, né? A gente engaja a zona de fuga para criar uma vida nas patas e aí a gente direciona o cavalo pelo ponto de equilíbrio. Então, o que que ele fala, né? Se a gente desensibiliza muito o cavalo, a gente vai ter que infligir dor para conseguir criar essa vida, para a gente conseguir direcionar alguma coisa, né? Então, por isso a importância da gente preservar um pouco dessa autopreservação do cavalo. Se o cavalo ficar completamente sensibilizado da gente, né, a gente só vai conseguir mexer ele através de dor. E com o risco ainda, porque ele fala muito isso, né? No começo o cavalo tem que ir para fora da gente, o cavalo tem que ir para fora da gente. Ele fala até que no começo ele não faz essa coisa de desengajar garupa, o cavalo virar olhando para a gente, porque na primeira vez que eu sei lá, se ele sair corcoviando, já aconteceu comigo, né? De repente o cavalo vem corcoviando, né, para cima de você e pode te machucar, né? E então ele fala muito isso. Vai, fica no ponto de equilíbrio, faz ele para fora, faz ele para fora.
e apresenta as coisas pelo ponto de equilíbrio, e cuidado com um cavalo muito sensibilizado, porque ele fala assim, a gente tem que ser igual uma árvore, igual um poste de cerca, igual uma cerca. Ele não pode considerar a possibilidade de ir na nossa direção, de trombar na gente. Então, é muito importante ter esse respeito, né? O cavalo respeitar o nosso espaço. E encontrando o ponto de equilíbrio, né? A gente vai ser mais eficiente se a gente conseguir achar o ponto certo do ponto de equilíbrio. E ele fala assim, e o cavalo tem que estar confortável comigo no ponto de equilíbrio. Porque aonde eu vou selar ele, onde eu vou fazer as coisas, é no ponto de equilíbrio, não é na frente dele, né? Então, o cavalo tem que buscar, né, ficar no nosso lado aqui, né, no ombro a ombro, tá? E ele fala da importância da gente acionar essa zona de fuga até uma até um ponto de quase pânico, né? Porque o pânico é o quê? Quando o cavalo para de respirar, basicamente, começa só a reagir sem pensar muito. Só que a gente precisa preparar ele, né? A gente precisa trabalhar ele num ponto em que ele está num estágio do espírito, né, o instinto de autopreservação aflorado, mas um pouco antes do pânico, porque vai ter situações em que ele vai chegar nesse ponto, né, de ficar muito desconfortável, ficar muito inseguro, e ele precisa ser controlável ainda, né? E no chão é o melhor momento para fazer isso, né? É o momento mais seguro para você e para ele. Então, a gente pode até ir devagarzinho, né? E calma, 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 e colocar a sela, e às vezes até conseguir montar, e às vezes até dá certo fazer isso, né? Mas, assim, e se um dia esse cavalo se assustar, o que que vai acontecer, né? E se um dia ele se assustar, o que que vai acontecer? Então, é por isso que ele fala que principalmente os pontos. Ele gosta de ficar nesse ponto de extrema alerta, assim, mas sem chegar em pânico. Às vezes ele vai entrar em pânico, né? A gente só vai saber onde é esse ponto quando a gente chegar, né? Quando a gente alcançar. Então, às vezes ele vai entrar em pânico, a gente vai saber que tem que ser um pouquinho, mas um pouquinho menos, mas que a gente precisa explorar isso, né? Se a gente quer um ponto confiável, né? E é isso, né? Porque a gente tem que relacionar esse trabalho do chão com o trabalho montado, né? O trabalho de chão, ele é uma preparação para o trabalho montado. Então, só vou fazer coisas do chão que me ajudem quando eu montar. E quanto melhor ele tiver, né? Quanto mais ele tiver entendendo as coisas do chão, mais fácil vai ser para mim quando eu montar. Beleza? Então, é, deu uma abrida no tema aqui no finalzinho. Mas basicamente é isso, tá? É um princípio fundamental aí e que, lógico, varia muito, né? A gente precisa estar sempre pensando, assim, quebrando um pouco a cabeça, porque quando é um animal só é uma coisa, quando é um rebanho é outra, quando eu estou trabalhando sozinho é outra coisa, quando a gente está em mais pessoas é outra coisa, né? Então a gente precisa estar sempre de olho nessas variáveis aí. Varia do cavalo, varia da situação, né? Igual eu falei lá da vaca, varia por causa do ambiente, né? Outro exemplo, né? Imagina você no redondel, na pista, né? Tem cavalo que geralmente puxa para o lado da cocheira. Então ali a gente precisa estar, quando ele está se afastando da cocheira, né? Ou às vezes tem outro cavalo ali perto que ele quer ficar perto. Quando ele está indo em direção ao cavalo, né? Ele vai, beleza. Aí quando ele está se afastando, às vezes ele quer voltar. Então a gente precisa cuidar do ponto de equilíbrio ali por causa disso, né? Outro erro que as pessoas cometem é a hora que vão fazer uma guia, né? E muito na direção da garupa, né? Para criar um movimento para frente, vai na direção da garupa. E aí às vezes o cavalo fica pivotando a mão, né? Cruzando o pé. E a hora que você vê, tá o cavalo quase parado, né? Só cruzando um pouco o pé, e a pessoa que está fazendo um círculo, é quase o cavalo que está fazendo uma guia na pessoa. Então, né, mais uma vez, a gente coloca pressão no ponto de equilíbrio para o cavalo se manter, né? Se manter na linha, se manter para fora e
criar um movimento para frente, tá certo? Então é isso aí, espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido, espero que eu tenha conseguido passar uma didática boa aqui. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, fiquem à vontade para comentar aí abaixo, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.